Retornando, esperando o pessoal chegar aqui para a gente prestigiar todos e seguir em frente. Joia! Eu não sei se eu publiquei uma prévia no IGTV da live anterior, espero que sim. Porque o Instagram está toda hora mudando essa configuração e a gente fica mais perdido que segue em tiroteio. Vamos lá. Joia. Legal que vocês estão voltando, gente. Isso, ajuda com o coraçãozinho aí que o Instagram puxa mais rápido a fila aí. Bom, ficou a prévia aqui. Estou vendo aqui no computador, ainda bem. Laís voltando. Natan. Larissa. Gente, que legal. Então, gente, bom, voltando lá. Então, voltando naquilo que nós estávamos falando, né, na primeira parte dessa live de hoje, a gente estava falando do problema da maturidade emocional, né, e de como a gente precisa amadurecer emocionalmente para que a gente consiga seguir adiante. E veja, toda a emoção que a gente sente, que a gente experimenta, que a gente vivencia, ela tem a ver com o nosso conjunto de crenças. Então, e esse conjunto de crenças ele é construído ao longo da vida, através das nossas emoções, das experiências que a gente e do significado que a gente dá para as nossas experiências, né? Então, para Jéssica, do exemplo da primeira parte da live aí, que ficou magoada, chateada com o vice-presidente da empresa, talvez, estou supondo aqui, né, mas acho que isso ajuda a ilustrar para a gente, ela em algum momento da vida dela, ela foi menosprezada ou rejeitada em alguma coisa muito legal que ela fez, ou teve alguma expectativa de alguém, alguma expectativa frustrada por alguém importante, os pais, um professor, um amigo, uma autoridade na sua vida. E naquele momento ela aprendeu que ela deveria se recolher e não comentar mais nada a respeito e ficar guardando aquele sentimento. E naquele momento ela repetiu isso. Então, assim, isso tem a ver com o sistema de crenças da pessoa, com seus valores, e é assim que a gente age. Então, a forma como você age diante dessas situações, se de uma forma mais emocionalmente madura ou não, tem a ver com suas crenças. Tem a ver com você. Faz sentido? Então, a única maneira da gente crescer e amadurecer é lidando com essas crenças, com esses sentimentos, com todas essas coisas. Bom, legal, gente. Então, como é que a gente consegue se enxergar aqui dentro do nosso nível de maturidade emocional? Em certa medida, eu gosto muito desse conceito, dessa expressão, porque ajuda a explicar um pouco quem nós somos. Em hipnoterapia a gente fala assim que todos nós temos uma criança que precisa de cuidado. Que tudo se resume a isso. Né? Se você tem uma mágoa, uma tristeza, uma enfermidade, uma depressão, é porque tem uma criança magoada e ferida dentro de você. Está aqui na sua mente, está aqui na sua história de vida. E aí você precisa ajudar essa criança. Você precisa ajudar ela a melhorar, a lidar melhor com as suas emoções, a não sofrer mais. Tudo se resume a isso. Né? Em algum momento você foi frustrado nas suas expectativas, foi magoado, foi machucada, e precisa resolver isso porque ao longo da vida você vai repetindo essa dor. É sobre isso que se trata. Então, ao longo da vida, a gente oscila emocionalmente em várias fases. E aí eu estou dizendo o seguinte, gente, e aí você pode concordar ou discordar comigo. É que emocionalmente, em algumas áreas a gente é como uma criança, em outras a gente age como se fosse um bebê, em outras nós agimos como adolescentes, e em outras a gente age como adulto. Né? O ideal é que ao longo da vida, cada vez mais a gente possa atingir uma maturidade em nível de adulto, para que a gente possa lidar com as nossas emoções. Então,
quando a gente olha, por exemplo, de Jesus, a gente vai ver que Jesus ele foi o modelo de um adulto emocional. Que Jesus conseguia lidar com coisas que a gente olha ainda hoje e fala assim, caramba, eu não conseguiria lidar desse jeito. Eu não ia dar conta. Eu não ia saber lidar. Só que Jesus, né, de uma maneira muito sábia e pedagógica, ele entendeu que ele sozinho ensinando todos esses conceitos, isso ia ter um limite. Por quê? Humanamente ele era limitado. Não limitado como Deus. Mas qual era a limitação de um ser humano? É que um ser humano morre. E Jesus com 33 anos morreu. Ele foi crucificado. Depois ele ressuscitou. Nós conhecemos essa história. É uma história de fé. Mas ele preparou 12 discípulos. E ensinou durante 3 anos esses caras para que eles pudessem replicar os seus ensinamentos. E aí que surgiu a igreja com a vinda do Espírito Santo, lá no livro de Atos, capítulo 2, você conhece essa história. Então ele foi um modelo. Através desse modelo ele falou, vocês aprenderam o que eu aprendi, o que eu ensinei para vocês, agora vocês repliquem. Mateus 28, do 18 ao 20. Né? Sereis minhas testemunhas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas essas coisas. Né? Vocês vão por Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso aí. Esse é o conceito, essa é a ideia. E Jesus, ele amava as pessoas. Então, ele olhava para as pessoas e ele oferecia um amor genuíno. Jesus não tinha esse confronto que a gente tem porque ele estava no nível de maturidade. E aí, então, todo ensinamento cristão, todo ensinamento da palavra de Deus é para que a gente também possa crescer. Então eu não cresço só fisicamente, eu também cresço emocionalmente. Esse negócio de crescer fisicamente é engraçado, né? As minhas crianças estão aqui na quarentena há 3 meses e pouco. Eu tenho uma menina de 10, um menino de 10 e uma menina de 12 na data de hoje, que é 11 de julho de 2020. E nessa idade, gente, é engraçado como eles vão espichando. E 3 meses em casa, 3 meses e pouco, saindo muito pouco, as pessoas não veem eles crescendo, né? E quinta-feira a gente foi na Feira Livre aqui do Ipiranga, depois de meses e meses, e encontramos com uma irmã lá da IPI do Ipiranga, e foi muito engraçado porque ela é pequenininha e ela foi professora da escola infantil, escola bíblica infantil das nossas crianças, e quando a minha filha Laura chegou do lado dela, minha filha está com 12 anos, ela é magrinha, ainda tem corpo de menina, mas está crescendo. E ela chegou do lado dessa irmã, ela estava maior. E aí foi assim, ela ficou muito emocionada, porque fazia muito tempo que não via, né, por causa da quarentena. E a gente falou, nossa, a gente vê todo dia, a gente não vê como que ela cresce. Como as crianças crescem, né? E é assim, a gente passa por uma fase na vida que a gente vai crescendo fisicamente. E depois a gente vai tendo mudanças também na aparência, né? Eu tenho foto minha, tenho uma foto muito engraçada de quando eu fui prestar vestibular. E aí cheguei lá para fazer a ficha de inscrição lá na Unesp, lá em Presidente Prudente. E faltava uma fotografia. Aí eu corri no shopping, que é ali perto, e fui numa daquelas máquinas que tinha naquela época que você tirava foto instantânea, né? Foto 3x4 instantânea. Fui lá na cabine, apertei o botãozinho, pá, saiu a foto. E eu não estava preparado para tirar foto, então eu estava com cavanhaque, gente, de adolescente. Eu não tenho muita barba ainda, viu, gente? Eu tenho umas falhas aqui. Mas bigode eu tenho bastante. Tá aparado e tá grosso. Mas naquela foto eu tava assim, um bigodinho ralinho. Quem sabe um dia eu tiro... só por graça aqui eu posto no Instagram para vocês tirarem sarro da minha cara. Tô bem resolvido com isso, não tem problema nenhum. A Thaís está falando aqui que na quarentena ela cresceu literalmente, né? Opinião dela, viu, gente? Eu acho que ela tá linda. Mas é a opinião dela. Então, a gente muda ao longo da vida. Muda fisicamente, a gente cresce, a gente engorda, emagrece, barba engrossa, barba fica branca, cabelo cai, cabelo diminui, cabelo aumenta. Tem gente que usa cabelo liso, depois usa cacheado. Enfim, a gente muda ao longo da vida. E que bom se nós mudássemos também emocionalmente. Que bom se a gente amadurecer emocionalmente e espiritualmente. Né? Isso ajuda muito.
O Daniel comentou aqui, né, que no dia que Judas entregou Jesus, Jesus o chamou de amigo. Pegou? É isso aí, Daniel. Olha o nível de maturidade emocional de Jesus. Olha o nível. Nessa quarentena... a Thaís falou aqui, cresci literalmente. O Guga falou que o cabelo dele mudou de cor. Por que, Guga? Você pintou o cabelo? Ficou branco, né? Não foi você que pintou o cabelo, foi o tempo que pintou o cabelo para você, né? Ó, gente, eu tenho... aqui, o vídeo aqui do Instagram é generoso comigo, porque não aparecem os fios brancos aqui da lateral. A luminosidade aqui não permite. Nem os fios da barba. É luzes, né? É isso, você sabe que homem não envelhece, né? Homem faz luzes. É isso aí. Pessoal, que bom se a gente conseguir mudar emocionalmente também. Eu quero falar um pouquinho aqui dessas 4 faixas da vida aqui, bebê, criança, adolescente e adulto, para falar um pouquinho sobre as nossas emoções. Luzes reversas. Essa é boa, viu, Thaís? Luzes reversas, né? O Diego, para mudar o corpo, exercício físico. E emocionalmente, o que eu faço? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiro, a gente precisa se situar. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa se reconhecer. Quem sou eu? Em cada área da vida. Quem que é o bebê emocional? Vamos lá. Bebê emocional, e aí você vai enxergando se você se adequa a alguma dessas características. E veja, ninguém é tudo isso. Ninguém é só bebê, ninguém é só adolescente, ninguém é só adulto. A gente oscila dependendo da nossa demanda emocional. Em algumas áreas eu sou um adulto emocional. Em algumas eu sou um adolescente. Em algumas talvez eu seja uma criança ou um bebê. E aí? Um bebê emocional é aquele que procura que os outros tomem conta deles. Sabe aquela pessoa que está sempre precisando de alguém que toma conta dela? Senão ela não consegue avançar na vida? O bebê emocional é aquele que tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros. Sabe aquela pessoa que não tem empatia, que não consegue enxergar o lado do outro? Que tem uma dificuldade tremenda de olhar para a situação do outro e compreender, né, para poder ajustar as coisas? Bebê. Bebê emocional é aquele que é movido por gratificação instantânea. Lembra da reciprocidade que a gente estava falando na primeira live? Que a gente está sempre esperando que o outro recompense a gente por alguma coisa boa que a gente faz? Então é gratificação instantânea. Se eu não recebo a recompensa na hora, eu vou me revoltar, eu vou ficar bravo, eu não vou fazer mais. Bebê emocional. Bebê emocional também é aquele que usa o outro como objeto para atender suas necessidades. Então o outro, ele só é importante na medida que te atende uma necessidade. Não atende mais, não me serve. Você conhece alguém assim? Com essas características? E mais, você não precisa responder se você não quiser. Será que em algum aspecto da sua vida emocional você age assim? É aí que a gente começa a se reconhecer. Ok? O comentário está livre aí, viu, gente? Pode ir comentando se quiser. Vamos para as crianças emocionais. Quem são as crianças emocionais? Criança emocional é aquela que está contente e feliz só enquanto recebe o que quer. Aí não é aquele que tem gratificação instantânea. É aquele que se contenta ou demonstra felicidade. Então, assim, você não faz birra, como uma criança, mas também você não fica feliz. Então, enquanto está sendo agradado, eu estou feliz, estou contente. Não me agrada? Bico. Estou bravo. Estou chateado. Eu tenho um sobrinho neto. Veja, gente, eu já tenho sobrinho neto. Ai. Meu irmão mais velho já é avô, né? E eu tenho um sobrinho neto que ele é muito, uma belezinha. Muito inteligente, muito esperto. E ele, outro dia na casa da minha mãe, a gente estava chorando de dar risada com ele, porque ele ficou contrariado, porque a gente não fez o que ele queria. Ele pegou, cruzou os braços e passou assim, bicudo do nosso lado, assim, olhando pra gente, fazendo assim, ó. Aí eu comecei a rir assim, disfarçar, fazer de conta que não era comigo. Ele pegou e passou de novo para ter certeza que eu tinha visto ele assim, ó, bicudo. Como o Natanael disse, não brinco mais. Ou seja, não me agradou, não estou feliz. Gente, eu conheço gente que faz bico até hoje, adulto.
bico literalmente fica assim, ó. Quando a gente age assim, a gente é como criança emocional. Então a gente só está contente ou está feliz quando a gente recebe o que a gente quer. O que mais? São pessoas que querem se desembaraçar rapidamente do estresse, dos desapontamentos e das provações. Quando eu digo desembaraçar, não é saber lidar, tá? É assim, olha, se isso vai me dar estresse, eu não quero. Se isso vai me dar provação, eu não quero. E aí é um problema, gente. A Thaís falando, conheço idosos que fazem isso. É verdade. Infelizmente. Então, assim, o que é querer se desembaraçar? Eu não vou lidar com as provações. Olha, se você não lida com provação, você não sobe de nível na vida. Você estaciona. E lembre-se que a vida ela não tem estabilidade. A vida, ou você está progredindo ou você está regredindo. Porque a vida segue. Se você parar, a vida vai seguindo e você vai ficando para trás. Então não existe estabilidade na vida. Ou você progride ou regride. Então se eu não quero lidar com as provações emocionais, eu estou regredindo. Isso é o que criança faz. O que criança emocional faz? Interpreta a discordância como ofensa pessoal. Gente do céu, nós estamos vivendo hoje, nas redes sociais, uma imensa infância emocional. Porque ninguém mais pode discordar. Quem discorda é inimigo. Nós estamos vivendo uma polarização social e política no país hoje, em que tudo é ofensa pessoal. Eu pensar diferente de você, eu estou te ofendendo. Ah, Laís, eu vou subir bem alto na vida então. Deus te abençoe, Laís, eu quero que você suba muito. E eu quero estar perto para te aplaudir e ouvir a tua história. Viu? Porque é isso mesmo, é assim que a gente cresce na vida emocionalmente. Criança emocional se magoa com facilidade. Qualquer coisinha ela fica chateada, ela leva para o lado pessoal, ela fica triste, magoada. É de vidro a pessoa, não pode relar que quebra. Criança emocional é aquela que se queixa, retrocede, manipula, se vinga, é sarcástica quando ela não consegue o que ela quer. Porque, gente, criança, vocês sabem que a criança ela tem um nível de egocentrismo que faz parte do desenvolvimento dela, né? A criança ela ainda não amadureceu o suficiente para entender que o mundo não gira ao redor dela. Por quê? Porque no começo gira. É verdade. A gente dá muita atenção para o filho, porque a criança ela precisa de cuidado. Quando ela ainda é bebê, ela precisa estar mamando, ela precisa do pai e a mãe ali o tempo todo fazendo tudo para ela, trocando ela, limpando ela, dando banho. Ela não tem autonomia. E essa autonomia ela vai sendo construída ao longo da vida. Então, no começo, é natural que ela olhe para o mundo e ache que o mundo vive em função dela. Ok. Mas aí ela vai crescendo, ela vai descobrindo que não. Que é só aquela fase. Mas, emocionalmente, tem muita gente que continua travada nesse modo. Igual o videogame, quando você está jogando, você trava no modo fácil. Vou jogar no modo easy. E fica travado no modo easy e a pessoa acha que a vida toda vai ser travada no modo easy. Não vai. Ela vai para um level médio e para um level hard. Mas às vezes a pessoa trava. Crianças emocionais têm grande dificuldade em discutir com calma suas necessidades e vontades de uma forma madura e amorosa. Lembra na live anterior que eu falei que a gente ia ver depois sobre como lidar com aquelas dificuldades emocionais? Discutir com calma suas necessidades e vontades de uma forma madura e amorosa. Tá aí uma das maneiras. Como é que eu, magoado, frustrado, sentido, porque, usando o exemplo lá do chefe, que não cumpriu com a sua palavra, como é que eu vou lidar com isso? O que fazer a gente já sabe. Vai lá e conversa, resolve. Como fazer? Conversar com calma, de uma maneira equilibrada, falar o que precisa ser falado e ouvir o que precisa ser ouvido, sem que isso se torne uma ofensa pessoal, sem que isso seja uma briga, sem que isso se torne depois uma coisa pior do que já era. Então, para isso, você não pode ser criança emocional. Você tem que ter mais equilíbrio emocional. O Diego está falando aqui, Diego, eu sou melindroso, criança emocional, luto para mudar isso. Pela graça de Deus vou conseguir. Claro que você vai conseguir, Diego.
A primeira coisa e mais importante você já fez, você está reconhecendo. Olha, porque tem muita gente que nem se reconhece, nem sabe que é assim. Quando você tem um entendimento, quando você busca conhecimento, então o primeiro passo já foi dado. Agora vamos mudar. Começa a se enxergar, começa a se olhar. Por que eu estou agindo como eu ajo? Ah, por causa disso e disso. Bom, faz sentido? Não faz. Ah, foi alguém que me machucou? Então vou perdoar essa pessoa. Perdoei, ressignifiquei. Você já não tem mais tanto melindre. Ok? Gente, criança emocional, tudo bem? Vamos seguindo em frente. O comentário está livre, tá? Adolescente emocional, quem é? É aquele que está sempre ou quase sempre na defensiva. Olha, eu tô com uma pré-adolescente em casa, gente. Vou falar baixo aqui, que ela está aqui no quarto, senão ela me ouve. Daqui a uns anos, se ela assistir esse vídeo, ela vai falar, o pai estava falando de mim. Mas eu não estou falando só dela, não. Estou falando de todo adolescente. Adolescente vive na defensiva. Porque qual que é o problema ou por que a gente entra na defensiva? Porque a gente acha que é com a gente. O problema do adolescente é que ele acha que o mundo inteiro está desabando na cabeça dele. Você já foi adolescente. Você sabe do que eu estou falando. Na adolescência, todo problema que acontece a gente acha que é definitivo. Né? Na adolescência, se você terminou um namoro, desastre. Ah, nunca mais eu vou ter outro namoro, minha vida acabou. Se alguém tirou sarro, fez bullying com você, falou que você é orelhudo, que você é narigudo, que você é magrelo, eu tô falando só de mim, viu, gente? Eu tinha 3, 4 apelidos por ano quando eu estudava. E sofria pra caramba, viu? Hoje eu não sofro mais. Pelo menos por essas, não. O choro é livre e o bullying também. Pode me zoar à vontade. A Kátia. Minha filha de 38 anos ainda está ou nunca saiu desta fase. Kátia, você lembra o que eu falei? Em algumas áreas nós somos assim. Em algumas áreas eu sou um bebê, em algumas áreas eu sou uma criança, em algumas áreas eu sou um adolescente. Em algumas áreas nós somos adultos. É isso aí. Então a gente fica na defensiva. Tudo a gente acha que é com a gente. Então, como a gente, antes da gente sofrer e deixar elaborar, por exemplo, o Diego fez um comentário aqui que é claramente de alguém que não está na defensiva nessa área. Ele jamais diria que é melindroso, que ele é uma criança emocional, se ele se colocasse na defensiva. Porque o que é a posição defensiva? É eu me colocar assim e dizer assim, opa, não, eu não sou assim. Não é comigo. Né? Eu não sou desse jeito, isso é defensiva. Então, um adolescente é um instrumento de sobrevivência. Como ele não consegue, naquela fase, lidar com todas as suas emoções. Por que o adolescente tem dificuldade de lidar com a emoção? Primeiro, porque ele está entrando finalmente na fase da transição para a vida adulta. Lembra, falando para a Kátia aqui, para os meus colegas hipnoterapeutas, lembra quando a gente fala do fator crítico? Que ele só vai fechar para valer a partir da adolescência? É isso. Agora que fechou, ele vai ter que lidar com as emoções da vida adulta. E ele tem um aliado ou um adversário que são os hormônios. Né? Tá espichando o corpo. Estava falando aqui da minha filha que está crescendo, né? Então você cresce muito rápido. Eu tive uma época da minha adolescência que 70% do meu corpo era perna. As pernas compridas, os braços curtos. Você fica totalmente perdido. É uma bagunça. Isso bagunça o teu emocional. Então, como você não consegue lidar com todas essas emoções, é melhor já ficar na defensiva para depois você, primeiro eu me defendo, depois eu vejo o que vai acontecer. Então, isso é um adolescente emocional. O problema é travar e ficar o resto da vida na defensiva, né? Aí precisa se resolver. O que é um adolescente emocional? Se sente ameaçado e fica amedrontado com críticas. É por isso que você vai para a defensiva, né? Porque toda crítica te machuca. Vai falar do cabelo da menina adolescente. Meu Deus do céu. Que tragédia. Vai falar da aparência do carinha adolescente. Vai falar do que ele pode ou não pode fazer. O menino ele tem que se sentir, né? Que ele é o cara, tal. Você tirou isso dele, você ferrou com ele. Ficam de olho no que dão para pedir algo em troca depois. Lembra da reciprocidade que nós estamos falando e repetindo aqui? A necessidade de reciprocidade ela vai acompanhando a gente ao longo da vida. Mas na adolescência isso é forte. O adolescente emocional ele
trata o conflito precariamente. Então, como é que ele trata de forma precária? Ele está quase sempre acusando. Tudo que ele vai fazer é só na base da concessão, sempre recorrendo a terceiros, fazendo cara feia, ignorando o assunto por completo, ele não consegue ver de uma forma mais ampla. E, gente, é assim. Adolescente age assim, não é? Adolescente está sempre falando, mas vocês, pai, mãe, mas vocês, não sei. Eu nunca posso fazer nada. Você já ouviu essa frase em casa? Né, quem tem filho, principalmente quem tem ou teve filho adolescente, eu nunca posso fazer o que eu quero. Vocês nunca deixam eu fazer isso. Vocês nunca compram para mim esse negócio. Gente, como assim nunca? Ok, tem em determinados momentos, né? Nós fomos adolescentes, a gente fez isso também, né? Em algum momento. A gente já falou isso para os nossos pais, para os nossos amigos. Eu nunca posso, eu nunca faço. Meu Deus do céu. Como nunca? Não é assim. Você já fez isso. Vocês nunca me deixam ficar no celular. Ficou 14 horas seguidas no celular. Como nunca? Né? A Kátia comentando. Laís, já, é verdade. E o nosso cérebro, a Kátia falando, demora 25 anos para chegar ao seu ápice diante das funções executivas no pré-frontal. Pois é, Kátia. Você veja, né? E diante disso, como é que a gente faz isso? O Natanael está dizendo que o Davi fala isso. Davi é criança ainda, né? Pequenininho. Pois é, gente. Então, você veja, né? A gente muitas vezes tem que aprender a lidar com isso. Né? Para que a gente não seja emocionalmente imaturo. O Davizinho tem 5 anos, né? E fala isso. A gente, como adolescente emocional, a gente se torna preocupado apenas conosco mesmos. Temos dificuldade, grande dificuldade em verdadeiramente ouvir o sofrimento e as decepções dos outros. Por quê? Porque o que importa é a nossa necessidade. Então, não é que o adolescente não se importe com o outro, tá? Mas, às vezes, ele tem dificuldade por quê? Porque, primeiro, a minha necessidade. A Thaís falando, se prepara, Natanael, se prepara. Bom, o Davizinho é precoce em algumas coisas, né? A gente sabe. Quem já assistiu as lives do Davizinho sabe, né? O quanto ele é inteligente, quanto ele é precoce em algumas coisas. Ok. E por fim, características de adolescente emocional. É crítico e opinático. Isso é. Vocês sabem que o adolescente ele tem opinião para tudo, né? Para tudo. Por isso que a nossa internet brasileira é uma grande adolescência. Porque todo mundo tem opinião e resposta para tudo. Ninguém passa batido em nada. Todo mundo tem opinião formada a respeito de alguma coisa. Uma grande adolescência emocional. Faz sentido, gente? Tá com a barba de molho, né, Natanael? Tá bom. Vai dar tudo certo, viu, meu irmão? Fica na paz que tudo se resolve. Provavelmente essa sua barba vai ficar bem branca com o passar dos anos, mas você sobrevive. Bom, vamos lá. Quem são os adultos emocionais? A nossa meta, né? Para onde a gente precisa olhar e chegar e alcançar tudo isso. O adulto emocional é aquele que identifica suas necessidades e consegue pedir o que quer ou aquilo que prefere com clareza, de uma forma direta e honesta. Esse é o adulto emocional. E eu acredito que você também é um adulto emocional em muitas áreas, como eu acredito que eu sou também. Então, por exemplo, se eu tenho uma necessidade e eu sei claramente o que eu quero, o que eu prefiro, ou o que eu preciso, eu vou lá e falo. Gente, às vezes nas DRs que a gente tem aí, com amigos ou em família mesmo, às vezes eu falo, você quer? Por que você não pede? É muito difícil num relacionamento, eu sei que há nuances e o ser humano é muito mais complexo do que uma receita de bolo, né? Então não dá para esperar isso, mas quanto mais claro a gente for a respeito das nossas necessidades, melhor. Então se eu sei, ou se eu preciso de algo, por que eu tenho que ficar assim, então, né? Ou então ficar fazendo ali uma chantagem emocional para que o outro perceba que eu preciso de algo. Fala logo, né? Fala logo. Seja claro, seja objetivo, seja honesto.
Eu demorei anos, gente, demorei muitos anos para aprender o significado da palavra assertividade. A Thaís falando aqui, né? Esperar que o outro adivinhe nossas demandas é um erro. É um erro. Porque nem sempre, né? O outro não é obrigado a adivinhar o tempo todo o que você está precisando. Não vai funcionar. Em alguns casos funciona, mas nem sempre. Então, eu demorei para aprender o significado da palavra assertividade. Embora às vezes eu agia de maneira assertiva, mas eu não sabia o que significava. Até que um dia um amigo meu chegou e falou assim: Léo, você sabe o significado da palavra assertividade? Eu falei, não sei. Ele falou, então pesquisa aí. Pesquisa e me responde. Pesquisei, aprendi e respondi para ele. Ser assertivo é você falar de maneira clara e direta aquilo que você sente e aquilo que você pode ou não pode fazer. Quando você é assertivo, por exemplo, você aprende a dizer não. Quando você diz sim, querendo dizer não, você fala, eu não posso. Ou se posso, mas não posso agora, eu digo, olha, não posso agora, pode ser depois. Você está sendo assertivo. Você está sendo claro. E a assertividade é uma coisa que falta nos nossos relacionamentos muitas vezes. Porque você diz não quando você deveria dizer sim, você diz sim quando você deveria dizer não. Você não fala o que você quer e o que você sente por achar que o outro talvez vai ficar magoado ou achar que o outro é obrigado a saber o que você precisa. Então, quanto mais adulto emocional eu sou, mais eu sou claro, honesto e direto naquilo que eu sinto, naquilo que eu preciso, naquilo que é a minha necessidade. Então eu falo de forma clara, olha, eu preciso disso. Eu não preciso daquilo. Não precisa brigar, não precisa discutir, mas você pode falar de maneira clara. Isso é ser adulto emocional. O que mais? Reconhecer e administrar e assumir a responsabilidade pelas suas ideias e sentimentos. Gente, quanto mais a gente entende essa verdade, melhor. Por quê? Porque o que mais a gente precisa na vida hoje, no mundo hoje, é de pessoas que assumem a própria vida. Ser adulto é assumir a própria vida. E o que é assumir a própria vida? É ser responsável pelas suas ideias e sentimentos. Olha só, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você pensa. Tá claro isso, gente? Vou repetir. Eu assumo responsabilidade pelo que eu falo, não pelo que você entende. Por isso que às vezes eu preciso repetir, falar, gente, peraí que eu vou tentar ser mais claro no que eu estou falando. Por quê? Porque uma vez que eu falei, você sabe que palavra depois que você lança, você perde o controle por ela. Falei, está falado. O que o outro vai entender é o que o outro vai entender. Só que a responsabilidade pelo que ele entende é dele. E em contrapartida, eu sou responsável pelo que eu entendo e pelo que eu sinto. Se você falou um negócio para mim e eu fiquei magoado, como o Diego falou aqui, eu me sinto milindrado, quem está milindrado é o quem falou? É quem falou ou quem está se sentindo milindrado? É quem está se sentindo milindrado. Então eu sou responsável pelo que eu sinto. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Se você for ofensivo comigo, falar algo de maneira intencional para me ferir, mas eu não deixar que você me fira, você não vai me ferir. Fale o que você quiser. Se eu tiver estruturalmente, emocionalmente pronto para ouvir isso, pode falar. Pode falar. Talvez eu fique aí balançado no primeiro momento, mas depois eu vou elaborar aquilo e vou falar assim, que se dane. Isso não vai me afetar. E pronto, segue a vida. E esses sentimentos vão nortear as minhas ideias, né? E por elas eu sou responsável. Quando eu assumo a minha vida, quando eu assumo os meus sentimentos, quando eu assumo que eu sou responsável, eu sou o primeiro responsável pelas minhas ideias e sentimentos, isso muda muita coisa e faz muita diferença. Isso é ser adulto. Ok, gente? Adulto emocional é aquele que mesmo sob estresse consegue expressar suas próprias convicções e valores sem se tornar antagônico. Ou seja, mesmo debaixo de pressão, eu não vou estourar. Eu vou expressar as minhas convicções. Eu não vou ficar mudando de ideia só porque eu estou sob pressão. Só para agradar o outro, só para fazer parte da turma. Não, eu tenho as minhas convicções. E com elas eu permaneço.
Isso não significa que você tem que brigar ou discutir, ou que você tem que ficar expressando, dando sua opinião o tempo todo. Porque o adulto também, ele sabe a hora de falar e a hora de, a Bíblia fala isso, né? A hora de falar e a hora de silenciar. Mas eu não preciso mudar as minhas convicções. Eu sou cristão. Eu creio que Jesus é a verdade absoluta. Esse é o meu conceito de fé. Então, seja qualquer que seja a lógica do mundo das coisas, eu não preciso abrir mão disso. E eu não quero abrir mão disso. E eu não vou abrir mão disso. Porque é a minha fé, faz sentido isso para mim, é a minha estrutura de fé. O que circula ao redor dessa estrutura de fé, a gente pode conversar. E só um tolo não muda ao longo da vida suas opiniões. Mudar, repensar valores e opiniões faz parte do amadurecimento da vida. Então eu não quero ser o mesmo Leonardo que eu sou hoje em 2020, eu quero melhorar. Eu quero reavaliar os meus conceitos. Eu quero ter a vivência mais rica possível com gente que pensa diferente de mim. Eu quero ter experiências, eu quero ouvir outras pessoas. Eu quero procurar entender por que aquela pessoa pensa como ela pensa. Para que eu possa avaliar também as minhas próprias crenças. E quem sabe mudar. Mas eu não preciso abrir mão daquilo que é a base da minha fé, ou dos meus valores. O certo continua sendo certo, mesmo que digam que é errado. Daniel comentando aqui, não é sobre o que falam que você é sim o que Deus fala quem você é. É isso. Não é? Como você crê, como você entende isso. Usando uma linguagem bíblica, né? Qual a imagem de Deus na sua vida? Se você é a imagem e semelhança de Deus, você já sabe o que é que Deus pensa a respeito de você. Se Deus deu Jesus Cristo para morrer no seu lugar, mesmo você não merecendo e eu não merecendo, qual o tamanho do valor que Deus dá para mim e para você? É isso. Não tem segredo. Tá bom, gente? Então, mesmo sob estresse, né, sob pressão, eu vou saber lidar com isso. O adulto emocional é aquele que respeita o outro sem se sentir na obrigação de querer mudar ele. Gente do céu, eu já tive que lidar com liderança cristã, com um líder evangélico, com um presbítero, que queria porque queria mudar o outro na base da força. Que chegava até a manipular situações para fazer com que o outro fosse mudado. Gente, isso é falta de respeito. Você não muda ninguém. Se você pensa assim, livre-se dessa ilusão. As pessoas só mudam por elas mesmas. O que você pode fazer é ajudar ela a encontrar esse caminho. Aí existe uma série de formas. Educação, informação, ambiente terapêutico. Tudo isso ajuda a pessoa a encontrar o caminho para mudar, mas em última instância só ela pode mudar. Quando a gente não respeita o outro, a gente fecha a porta. Se alguém faz um comentário aqui que eu não concordo, e eu sou grosseiro, dou uma patada aqui, achando que eu vou mudar a pessoa, eu estou enganado. Eu posso até respeitar e falar, olha, eu penso diferente, mas eu respeito a tua opinião. Isso é respeito. Ou falar, eu não entendi direito o que você falou, você pode me explicar melhor? Que eu não estou conseguindo entender. Isso é respeito. Agora chegar chutando a porta e impondo a sua verdade, gente, isso não vai mudar ninguém. Eu vou falar um aspecto aqui sobre a fé cristã, que é a forma como eu acredito, tá? Eu creio que a fé em Cristo, ela é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, ela é tão graciosa, que se a gente tiver que impor a nossa fé para outro, a gente está errando. Não é a fé em Cristo. Isso não é fé em Deus. Se a minha fé ela precisa ser imposta para outra, então a minha fé ela não é tão boa. Aquilo que eu creio não é tão bom, porque aquilo que é bom você não precisa impor. É boa por si só. A pessoa vai perceber que ela é boa. E se ela for verdadeiramente boa, a pessoa está convencida daquilo. Isso vale para qualquer valor. Se amar o próximo incondicionalmente é uma coisa boa, a pessoa vai entender. Se respeitar o próximo é uma coisa boa, ela vai aprender a entender. Se ela não respeita, o problema, em última instância, está com ela, não está com você. Então isso é ser maduro. Tá bom? Bom, eu vou finalizar com essa série aqui.
E na semana que vem nós vamos continuar na segunda etapa. Então só vou concluir aqui o que é ser um adulto emocional. Reconhecer as pessoas pelos que elas são. O bom, o mal e o feio. Não pelo que você recebe delas. E aí aquela coisa da reciprocidade, né? Se eu for esperar e ser bom com ela só por aquilo que eu recebo dela, é complicado, porque cedo ou tarde você vai se decepcionar com alguém. É impossível que você conviva há muito tempo com uma pessoa, por melhor que ela seja, e você não se decepcione com ela. Por quê? Primeiro porque você cria expectativa, e quando você cria expectativa, você está criando a respeito do que você pensa, não do que o outro pensa, e aí o outro não é obrigado a pensar igual a você, então você vai se frustrar. E também porque nós temos um conceito teológico gravíssimo e importante que faz parte de todo ser humano, que é o conceito do pecado, que nós somos pecadores. E se eu sou pecador, eu vou te decepcionar em alguma área. Porque eu vou entrar na lógica daquilo que o apóstolo Paulo falava que era o drama da vida. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Dancei, pisei na bola. Te machuquei, te magoei. Ok? Então eu preciso reconhecer as pessoas pelo que elas são, e não pelo que eu recebo delas. Avaliar com precisão seus próprios limites, forças e fraquezas, e conseguir discuti-lo livremente com os outros. Lembra que nós falamos que a gente tem limite, que a gente tem que saber reconhecer e respeitar os nossos limites? E outra coisa legal aqui, e obrigado, Diego, porque você me deu um monte de gancho aqui, e abrindo o seu coração, você reconhecer um limite seu aqui. Quando você falou a respeito de quem você é, como você sente. Quando eu reconheço meu limite, eu reconheço que eu tenho uma fraqueza. E aí eu consigo discutir isso livremente. Eu abro a boca e falo, olha, essa é uma dificuldade que eu tenho. Me ajuda? Essa é uma dificuldade que eu tenho, mas eu estou melhorando. Né? Assim, eu sou muito irritado, eu fico magoado, eu me magoo, eu me machuco. Reconhecer é o primeiro ato para mudar e para melhorar. O adulto emocional está em perfeita sintonia com seu mundo emocional e consegue entrar nos sentimentos e necessidades dos outros sem se perder. Ou seja, como eu estou bem resolvido, eu consigo enxergar a situação do outro e falar, não, está tudo bem, vamos caminhar junto aqui, não, vamos chegar lá. E por fim, tenho a capacidade de resolver conflitos de forma madura e negociar soluções que levam em conta a perspectiva do outro. Essa é para maduro. Vamos resolver? Temos diferenças? Temos diferenças. Então vamos sentar aqui. Vamos tomar um café, vamos tomar uma água, vamos tomar um suco, vamos tomar um vinho, quem sabe? Se a ocasião permitir, se você gosta. Vamos resolver? Vamos encontrar uma solução que coloque a perspectiva de ambos aqui para a gente chegar numa via média, chegar no meio termo. Por quê? Porque se eu quiser só ganhar, o outro só perde. Não é solução. É imposição. Se só o outro ganha e eu só me lasco, não é solução, é imposição do outro. Vamos conversar. O que eu posso ceder aqui? Tudo bem. O que você pode ceder aqui? Tudo bem. Tá bom, tá resolvido? Tá bom para você? Não tá bom ainda. Então o que precisa? Vamos conversar mais um pouco. Mas assim, não dá, vamos ver. Não, agora tá bom. Precisamos brigar? Não precisa brigar. Precisa discutir? Não precisa discutir. Deu? Deu. Isso é maturidade emocional. Ok, gente? Gente, de tudo isso que eu falei, que nós comentamos aqui, dá para perceber que a gente, em determinadas áreas, a gente é maduro. A gente é adulto. Em determinadas áreas, a gente é como um bebê. Em determinadas áreas, a gente está na adolescência ainda, travou. Então, quando a gente conhece, quando a gente começa a perceber, a gente se enxerga. E quando a gente se enxerga, a gente tem aí o primeiro caminho para uma solução efetiva. Agora que eu já sei que eu sou criança emocional nessa área, eu não preciso mais ser criança. Vamos amadurecer. Olha, nessa área eu já sou adolescente. Vamos amadurecer. Putz, nessa área eu sou bebê emocional ainda. Por que eu sou um bebê ainda? Vamos resolver. Né? E assim a gente chega à maturidade. Às vezes o problema não é com a gente, né? Às vezes, como disse a Kátia aqui, é minha filha, é meu filho, é meu pai, é minha esposa, é meu marido. Então, você que é maduro emocionalmente tem condições
de ajudar ele e ela nessa parte. Porque você vai conseguir conversar de maneira madura, não vai discutir, e vai ajudar essa pessoa a chegar num acordo. E lembre-se, a mudança vai ser de quem? Vai ser dela. A gente não consegue mudar ninguém. Ok, gente? Hoje nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar. Carol disse que ela é um pouco de tudo. Quem nunca, né, Carol? Se fosse só você, eu também sou um pouco de tudo. Estou buscando meu caminho para ser cada vez mais um adulto emocional e espiritual. E nós vamos chegar lá. Você vai chegar também, com certeza. Tá bom? Daniel comentou aqui, primeiro, viva e se puder fale. É sobreviver. Isso, né? A maturidade, a fé em Cristo, tudo tem mais a ver com a vida do que com a fala. A Kátia comentou aqui, ok, legal. Obrigado pelas suas inserções, viu, Kátia? Foi muito legal. Guga, obrigado, Leonardo. Obrigado você, Guga. Então é isso, gente. Nós vamos, semana que vem, nós vamos começar a falar sobre a disciplina espiritual. Como que espiritualmente a gente consegue lidar com todas essas emoções e avançar para que a gente alcance a maturidade emocional. Ok, gente? Tudo bem? Então, nós encerramos aqui. Deixa eu pegar aqui os comentários finais. A Kátia, gratidão. Gratidão da minha parte também. A Thaís, me vi um misto de todas as fases. Bora crescer e se aperfeiçoar. Vamos junto, amor. Tamo junto. Eu te ajudo, você me ajuda. Tá bom? E nós aqui, como comunidade da fé, nos ajudamos mutuamente. Beleza, gente? Obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe a todos. E semana que vem, sábado que vem, às 10h30, a gente vai para mais um tempo abençoado aqui. A gente conclui aqui a parte 9, ou capítulo 9, da série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Joia. Não vou dar spoiler não, viu, Diego? Segura aí que nós vamos chegar lá. Tá bom? Deus abençoe, gente. Um bom sábado, um bom domingo para vocês, em nome de Jesus.